Boa noite. Dando prosseguimento, às lives que eu estou fazendo no dia de hoje, nós vamos falar agora a história das religiões e a sua origem. Né? Antes de existirem as religiões, né, as pessoas faziam culto a tudo aquilo que elas não entendiam, que elas julgavam ser Deus, elas faziam um culto, né, para aquela e oferecia, né, para aquele Deus, assim, como eles chamavam, né? Por exemplo, vocês já imaginaram, né, lá os nossos primitivos, lá os Homo sapiens, né? Entre eles conversavam, trocavam ideias uns com os outros, conversavam sobre assuntos diferentes, né? E davam as suas opiniões, mas tudo falado, porque não tinha ainda a escrita, né? Então, vocês imaginem só, né? Como seria na concepção de um Homo sapiens, um homem das cavernas, vamos assim dizer, entender que durante um tempo o sol estava lindo, maravilhoso, clareando tudo, né, com aquele calor, e chegava a noite, ficava escuro, apareciam estrelas, apareciam a lua, às vezes a lua não aparecia, às vezes nem tinha estrelas. Como eles processavam tudo isso? Como eles processavam, né, a estrela cadente, né, aquela que cai, como eles processavam a chuva, o trovão, né, as enchentes, as geleiras, como eles processavam uma mulher dar à luz, como que eles viam todas essas maravilhas que o Criador, o Deus Criador do universo nos proporcionou, nos proporciona. Como era visto antigamente, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de entendimento, sem o mínimo de possibilidade de pesquisa, né, e de ir atrás para entender realmente. Então, eles nem questionavam quem somos nós, de onde nós viemos. E quando morria, então? Quando morria, eles comiam os corpos dos outros, porque achavam que eles viravam deuses, e se eles consumissem a carne, né, do falecido, eles iriam ter a força que ele tinha sendo Deus também, né? Olha a ideia que eles tinham, né? Então, eles começaram a fazer lendas e mitos, né? Começaram a passar para os seus filhos, e assim por diante das histórias, tudo que eles entendiam, que eles achavam disso tudo. O sol já foi Deus um dia, a lua já foi uma deusa, a estrela já foi um deus, né? Já existiu Deus do trovão, né? O Deus da chuva, Deus das tempestades, né? Quando tem trovão, né, eles falavam, Deus está irado, né? O Deus do trovão, né? O mar, com aquelas ondas todas, o mar está revoltado, né? O Deus do mar está revoltado. Então, eles começaram a criar situações para poder conviver com aquilo. E aquilo foi de anos, passando de anos a anos, né? Até que, né, o homem começou a observar a natureza e ele via que a semente crescia. Então, o que ele fez? Ele começou a plantar a sua comida, ele não precisava mais sair para caçar todos os dias. Ele começou a plantar as sementes e ter a sua comida, sua alimentação, fazer a sua reserva, né? Só que ele tinha um detalhe, ele oferecia tudo, né, em agradecimento ao Deus, por exemplo, da plantação. Então, os fenícios cultivavam muito isso, Deus da colheita, do trigo, do milho, né? Porque eles
achavam que aquilo lá era Deus que estava propiciando para eles estavam sendo beneficiados por um Deus da agricultura, por exemplo, o Deus da plantação, e eles agradeciam aquele Deus fazendo cultos, oferendas, cantavam, meditavam, bebiam as bebidas alucinógenas, né, para ter o entendimento de tudo aquilo, né? Assim surgiram as lendas, o misticismo, né, e tudo que é oculto. E surgiu, então, né, as civilizações, porque o homem ele começou a entender que, de repente, com a plantação, com tudo, ele não saía mais para caçar, mas ele tinha. Então, foi determinado tarefas. Uma determinada pessoa fazia as facas, as outras faziam os instrumentos de caça, cada um plantava, o outro ia caçar, e assim por diante. E a humanidade começou a se organizar em sociedade, e formou-se, então, as organizações, né, para estarem criando utensílios para fazer alimentação, utensílios para usar, né, como ferramentas, e uma porção de coisas. E começa, assim, a história da Mesopotâmia, né, quando o homem inventou a roda para poder usar naqueles carros, né, puxado por animais, para transportar os alimentos, para transportar os produtos que eles vendiam, né, ali para o Oriente Médio. A história é fascinante, né? Mesmo sendo a mitologia, ela é muito interessante, porque ela nos leva assim a um filme, né? Alguma coisa que a gente não presenciou, mas que a mente consegue imaginar e consegue se colocar naquele espaço ali e passar a entender, né, como era a civilização nos tempos antigos, na antiguidade. Né? Então, para a gente entender, né, a civilização antiga, a formação de religião, tudo, nós precisamos estudar a mitologia. Né? E a mitologia ela é rica nisso tudo, a mitologia da Suméria, a mitologia da China, a mitologia da Grécia, né? Tem a mitologia dos índios, dos incas, dos maias, que ao mesmo tempo que existia aquele povo lá no Oriente Médio, existiam os incas aqui na região ali do México, os maias, né? Eles já existiam, eles não surgiram depois. Né? As próprias escavações elas trouxeram à tona coisas de civilizações antigas que foram construídos nesses espaços aqui na América Central. Então, de 2000 a 400 AC, né, os judeus não eram reunidos. Eles não eram reunidos e eles não tinham livros nenhum. Eles não acreditavam em deuses. Em Deus, num Deus só, eles não acreditavam. Eles chegaram a reverenciar Javé, eles achavam que Javé era o Deus dos judeus, né? E se fecharam entre si, enquanto os outros continuaram a vida, né? Fazendo os seus rituais. Então, eles acharam por bem que deveria se criar o judaísmo, né? Alguma coisa que fosse direcionar, né, a eles, e isso foi acontecer no ano 70 depois DC, quando Israel sofreu o ataque dos romanos, daí que o judaísmo realmente veio a oficializar-se como uma religião. Antes não existia. Antes de Jesus, não tinha nenhuma religião oficial. Era toda, não tinha livro, não tinha nada, não tinha... o próprio Moisés, né, ele começou a escrever o Pentateuco ainda no Egito,
para poder direcionar aquele povo que ele ia trazer de lá do Egito para essas novas terras, porque ele dizia ser o escolhido por Javé. Então, que tinha, porque Javé era o maior inimigo, na live anterior que eu fiz, vocês podem ver lá, está publicada aí no meu canal, Javé era o maior inimigo do Egito. Então, ele queria tirar aquele povo de lá para trazer para outro lugar, porque ele achava, né, que aquele povo estava sendo escravizado, quando, na verdade, a escravidão de outras pessoas ela só veio a se efetivar no Império Romano, né? Quando a Igreja Católica se oficializou na França. Daí eles começaram inclusive, tinha papa, né, que era a favor da escravidão, porque eles diziam que as pessoas, os negros, né, eles eram marcados, por causa da história lá, eram descendentes de Caim, e tem ainda, até hoje, organizações religiosas que dizem isso, que os negros são descendentes de Caim, né? Então, por isso, a Igreja Católica admitiu e favoreceu a escravidão dos negros no mundo. É preciso que nós lembremos disso, porque até hoje, no Brasil, se prega, né, que a maioria é a favor da escravidão, que a maioria ainda é contra o negro, é racista, porque escravizou o negro, porque foi o último país no mundo que teve a hombridade, vamos assim dizer, de reconhecer que a escravidão ela não é para ser pregada. Mas é bom que nós saibamos que ela foi imposta na sociedade, né, pelos católicos. Nós vamos chegar lá, ainda vou falar sobre isso, por que eles eram a favor da escravidão também. Né? Os judeus começaram, quando Roma, né, o Império Romano atacou lá a região, a Babilônia, a Palestina, aquela região toda, os judeus começaram a se dispersar pelo mundo todo e subiram para a Europa. Né? E eles já tinham o Talmud, né? Não é assim que fala, é o nome hebraico, mas eu não sei, então eu vou dizer a Torá, que são os 5 livros do Velho Testamento ali, que são os livros de Moisés, o Pentateuco, e o livro, o Talmud que eles têm, são os dois. O Talmud é de qual seria o que eles tinham que fazer, que o menino de 12 anos, ele já pode pregar no templo, que daí eles recebem aquele kippá, que é aquele negocinho que bota na cabeça, que ele já pode pregar, né, como que eles praticam o bar mitzvah, né, como que deveria ser a sociedade aos olhos judaicos. E os judeus, eles não acreditam em diabo, em espíritos malignos, e isso tudo, né, a crença em espíritos malignos e no diabo, ela foi tirada do zoroastrismo. Do zoroastrismo. Zoroastruta, né? Ele que criou o zoroastrismo, e ele descrevia o início, né, como os sumérios que deram nome aos Anunnaki. Então, veja bem, o zoroastrismo ele começou, porque os sumérios, né, eles vieram lá da Índia, Japão, China, naquela época eles vieram de lá. E lá já existia o hinduísmo e zoroastrismo, né? Já existia. O zoroastrismo, no início, descreviam os sumérios como tendo como os deuses os Anunnaki. Né? Então, eles passaram a acreditar também, eles acreditavam também nos Anunnaki,
para o Zoroastra, ele aceitava, né, que existiam seres, né, ou anjos que vieram, caíram do céu, né, como os sumérios. E quando os sumérios vieram aqui para Oriente Médio, eles trouxeram todos esses conhecimentos que eles tinham, né, junto daí com a mitologia egípcia e a mitologia que já existia na região, né, eles começaram a fazer a história do judaísmo, a fazer como que deveria ser feito ali naquela civilização. Na Mesopotâmia, antigamente, né, tinha um deus, era o deus de cada caste, cada família, né, ela tinha um deus que ela cultuava dentro ali da residência, né, ou tinha os sacerdotes, eles tinham outros deuses. As pessoas, elas não se misturavam, elas viviam em castas, os sacerdotes viviam em templos e as pessoas, os trabalhadores, né, eles tinham o lugar deles, não se misturavam. As construções eram feitas com essa diferenciação toda, né? Tinha o lugar onde moravam os trabalhadores, lugar onde moravam os sacerdotes e lugar onde morava o Deus, né, que seria o rei, o Deus, aquele que fazia parte da organização toda. E então, os sumérios, eles usaram tanto coisas, né, do judaísmo, do Egito e do zoroastrismo. Essa que foi a formação dos sumérios, né? Os Anunnakis eram deuses do sumério e do zoroastrismo também. Então, nós precisamos ter isso em mente. E daí, essa ideia que foi parar lá no cristianismo, de que existe céu, bem e mal, né? Vem de onde? Do zoroastrismo. Né? Céu e inferno vem do zoroastrismo, porque na época, na Índia, existia o zoroastrismo e o hinduísmo. O hinduísmo, eles são seres que eles não acreditam em Deus, eles não acreditam nesses deuses, não acreditam em anjo, demônio, eles acreditam na alma do ser humano, que as pessoas têm que viver zen, sabe, uns pelos outros, se ajudar, pregar o amor, né? São os Krishnas que vocês encontram por aí, que eles vivem pregando. Só que lá ainda, onde existe na Índia, né, eles pregam a castidade, então eles se batiam para sentir as dores. Né? E o budismo, existem essas duas denominações aí lá, e tinha o zoroastrismo. O zoroastrismo, ele achava daí que quando acontecia, quando o Egito, qualquer um atacava, por exemplo, a região ali da Suméria, era o diabo que atacou. Então, eles tinham a polaridade aí do bem e do mal surgiu com eles. Não foi direto da igreja católica, né, que depois ela associou tudo isso e pegou para si. Né? E eles acreditam também ao zoroastrismo em ressurreição. A ressurreição também pregada pela Igreja Católica, ela é uma ideia vinda do zoroastrismo. O zoroastrismo recebeu o ensinamento desses seres que orientou a humanidade sobre a existência de um ser supremo, criador de tudo, que são os Anunnaki, né? Que tem o livro do Enlil e Enki, que eu estou estudando esse livro, muito complicado. Lá ele fala tudo sobre a criação, a verdade da criação, e a mesma orientação que eles tiveram, né? E foi apoiado pelo pelo Império Medo, que fundou o zoroastrismo. Então, o zoroastrismo ele foi apoiado pelo rei do Império Medo. Essa ideia aí de ter impérios, né, é porque antigamente eles achavam que o imperador, ou o rei, ele era tanto o orientador religioso como o que resolvia tudo, o Estado e tudo. Até mesmo depois da morte de Jesus, né, ainda existia essa ideia, tinham ainda essa ideia na Europa.
o rei, a igreja, a religião e o Estado, eles trabalhavam em conjunto e fizeram muita coisa errada. As cruzadas, o extermínio de muitas pessoas, tudo foi decorrente dessa situação aí, pela união da religião com o Estado. É por isso que eu sempre falo, não dá certo você misturar as duas coisas, porque o Estado é uma situação administrativa, enquanto que a religião, né, ela deveria se preocupar em ensinar as pessoas, os seus adeptos, seja qual for ela, a entrar em contato com o seu Deus interior que está dentro de si, como Jesus veio ensinar. Jesus veio nos ensinar que o Pai está dentro de nós. Como nós devíamos processar depois de Jesus? Quer dizer, o cristianismo ele se fortaleceu porque fizeram maior empenho, porque não tinha mais como conter as pessoas que viam nos ensinamentos de Jesus a verdade e a realidade. Só que o Império Romano, por sua vez, ele conseguiu driblar tudo isso, montar uma situação de um cristianismo inventado por eles para ter o domínio, para continuar. É possível um Deus vingativo, como que foi traduzido e colocado lá no Pentateuco e nos 5 livros da Bíblia? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês aceitam isso? Vocês acreditam mesmo que aquilo é o Deus criador do universo, que nos criou? Quando que um criador ele vai querer que a criatura sofra? Não existe isso. Um pai, ele nunca quer que o seu filho sofra. Ele quer que seu filho seja o melhor, que seu filho tenha o melhor, sempre. Um pai sempre perdoa. O Criador do universo, ele não se preza a vingar-se de ninguém, a ter ódio de ninguém, a julgar ninguém. É isso que as pessoas precisam aprender. E quando Jesus veio aqui, Jesus veio para fazer essa diferença. Por isso que os judeus não aceitam Jesus. Gente, eles não aceitam Jesus. E os 5 primeiros livros, né, que algumas organizações religiosas estão aí meditando em cima daqueles versículos e pregando o Velho Testamento, Jesus aboliu o Velho Testamento. Ele veio e falou, está tudo errado. Não é assim que vocês precisam viver, que vocês devem viver. Jesus foi um exemplo vivo que veio aqui mostrar o quanto nós estamos errados, querendo viver o que aconteceu 3.000 anos atrás, achando que pode trazer para esse mundo de agora, simplesmente ficar lendo as escrituras, tentando interpretar porque aquele povo hoje é assim, vai acontecer assado. Porque naquela época tinha um Deus assim. Não, não é assim. Nós temos que entender a vida de 3.000 anos para cá, depois que Jesus esteve aqui. O que ele pregava? O que ele ensinou? O que ele falou do Velho Testamento? Existe Jesus no Velho Testamento? Não, porque o judaísmo, os judeus, eles estão esperando um tal de Messias, até hoje eles esperam esse Messias, porque eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus, que era judeu, da casa de Judá, que veio para orientar o povo. Eles não aceitaram, porque a situação, a criação dessas organizações religiosas, elas foram montadas para servir a eles. Foi isso que aconteceu. É bom que nós sempre paremos para meditar e para entender quem nós estamos seguindo realmente. É isso que nós precisamos fazer. Se falava muito em lobo em pele de cordeiro. A quem era referido tudo isso? É bom que nós pensemos nisso. Tá?